Alô, alô, mais uma vez o grande pulando a cerca com vocês. Sexta-feira é dia de pular a cerca. Toda sexta-feira é dia de pulando a cerca. Pulando a cerca não é sacanagem. Pulando a cerca é superar os obstáculos da visibilidade. Hoje, dia 19 de novembro de 2010. Hoje é o dia da bandeira. Não vamos dar bandeira. Amanhã, dia 20, sábado, é o dia da consciência negra. E segunda-feira, dia 22, é dia da Araribória, aqui em Niterói. Então, o programa Pulando a Cerca é totalmente inusitado. Aqui não tem pauta, não tem roteiro, não tem a menor censura. Pois é, o apresentador do programa, eu, Daniel Sultoriantes, também sou um apresentador inusitado. Eu tive, ano passado, um AVC, acidente vascular cerebral ou derrame, que é a doença que mais mata no Brasil. Sabia? 250 mil pessoas por ano morrem no Brasil de AVC. E 1 milhão de pessoas ficam sequeladas no Brasil com AVC. É uma tragédia. E ninguém sabe disso. Não tem a menor informação, prevenção, medicamento adequado. Grupos com AVC. Tem grupo AIDS, hipertensão, diabetes, AVC não. Por quê? Porque essa grande tragédia, uma tragédia nacional. Então, vou mostrar a nossa camisinha. Vou mostrar a nossa camisinha. Pessoal, não encurte a vida, previna o AVC. Curta a sua vida, não encurte. Essa camisinha foi uma doação do Sindipetro. O petróleo tem que ser nosso. O petróleo tem que ser nosso. O pré-sal também. O AVC não. Então, isso são duas coisa muito importante para o Brasil. O pré-sal tem que ser nosso, o AVC não. O pré-sal é liberdade, o AVC é a ditadura. Então, vamos continuar. Isso é uma posição coletiva, pulando a cerca, vamos fazer um debate dia 7 de dezembro, aqui, pode mostrar, mais. O AVC, a doença que mais mata no Brasil, direito do cidadão, na OAB de Niterói, dia 7 de dezembro, às 18h30, debate público. Tem que se colocar isso comunitariamente, senão nada vai acontecer. Isso, tem que colocar isso, já colocamos na Câmara, na OAB, os Sindipetros, os Sinmed, tudo isso nós queremos, sabe o que nós queremos? Que cada ônibus, cada barca, cada trem, cada jornal, cada televisão, mostre o que é o AVC e como prevenir. Vou falar isso.
Se você vê uma pessoa com tonteira, esquisito, balançando, não conseguindo falar, peça para ele sorrir, ele não sorrirá. Peça para ele falar uma frase, pulando a cerca, ele não conseguirá falar. Peça ele levantar os dois braços, não conseguirá. Peça para descer a língua. Qualquer um desses sinais, não precisa todos. Corra para o hospital e diga: doutor, isso é um AVC, pode salvar a vida. Um simples gesto desse pode salvar milhares de vidas. E a população não sabe nada. O AVC dá adulto, criança, idoso, mulher. Todos nós somos grupo de risco. Bom, vamos voltar a pular a cerca. E os nossos convidados hoje, como sempre, uma grande homenagem à população brasileira e sua história. Então, vamos começar chamando o simpaticismo, o interessantíssimo, o politizadíssimo, o quê? O que mais? O gostosíssimo, o grandíssimo, o grande, uma grande pessoa, grandíssima, pessoasíssima, gostosíssimo, Benedito Santos. Vem aqui, Benedito, com calma, pula a cerca. Ih, a cerca está bagunçada. Não, entra, isso, senta aqui, do lado, senta do lado. Caiu a cerca. Caiu a cerca. Vamos levantar a cerca rapidamente. Benedito Santos, que grande prazer estar com você. Vamos chamar o outro convidado especialíssimo. É o simpaticíssimo também, né? Certo. Cultíssimo, matematicíssimo, gostosíssimo, simpaticíssimo, o genro do Benedito, professor da UF de matemática, ex-secretário de saúde de São Gonçalo. Secretário de educação. De saúde não, de educação. Isso, eu estou ABC. Esqueço tudo. Wagner Laranjeira. Vem pular a cerca. Pode ser aqui. Isso. Pulou a cerca. Olha só, eu vou apresentar, desci para apresentar agora. Esse jovem, Benedito, quantos anos você tem? 81. Eu tenho 81, eu tenho 95, ele está jovem, e um garotinho. O Benedito Silva Santos, AVC, o Benedito Santos foi presidente do sindicato dos operários navais do Estado do Rio em 1964, quando a ditadura iniciou uma tragédia nacional. O Benedito Santos é um herói, sendo preso. O sindicato dos operários navais é o maior sindicato do Brasil, mais poderoso, tem uma força tremenda e organização, não é? O Benedito Silva tem muita coisa a nos contar, porque é a história no Pulando a Seco.
o Wagner, o genro do Benedito é o Wagner, secretário de Saúde, de Educação em São Gonçalo e professor na UF de Matemática. Olha só, o Modesto não conseguiu chegar ainda porque a barca atrasou. Wagner, o Wagner e Benedito estão tranquilos? Fez xixi? Fez xixi? Fez xixi? Eu fiz. Tem que fazer. Então, Wagner, eu queria que você apresentasse o Benedito. Muito bem. Bom dia para você, Daniel. Bom dia. Olha só, tem que ligar o... Tem que ligar? Isso. Olha só, Tá ligado agora? Aqui é assim mesmo, pulando a ser como bem, a vida. Acontece acontecer. Então, eu vou pedir o Wagner para apresentar essa figura notável que é o Benedito Santos. Pois bem. Bom dia, Daniel. Bom dia, espectadores. Bom dia, boa equipe tarde, do programa. boa noite. E uma boa tarde e uma boa noite, até pela repetição, logo mais, vida às 9h15, né? Isso, hoje. Mas eu, de fato, conheci o Benedito numa fase pós golpe militar, né? Eu vinha conhecer o Benedito já em 64, final de 64. Mas o Benedito é essa figura que você disse aí mesmo. O Benedito, desde 63, em 63 foi eleito presidente do Sindicato dos Operários Navais do Rio de Janeiro, um sindicato de grande poder de articulação, de organização, conforme você falou. E antes ele já tinha uma militância política grande, vem lá da base, né, do operariado naval, entra no sindicato, faz uma carreira bonita, que infelizmente é cerceada, né, por esse golpe que nos causou tantos transtornos. Né? Então o Benedito pós-64... Tanta dor também, né? Tanta dor também. Sem dúvida, sem dúvida. Censura e dor. E demolidor também das nossas estruturas. Né? Mas então o Benedito foi perseguido, foi preso, torturado, passou por muitas privações, numa época que eu ainda não o conhecia. Né? Eu o conheço... Aliás, diz que na vida não há mal absoluto. Né? Então eu, por exemplo, costumo dizer que com todas as mazelas que o golpe e a ditadura nos trouxe, eu ainda tenho assim que fazer um ligeiro agradecimento, porque se o Benedito não é preso, não é torturado, não é banido, ele não se muda para onde se mudou do lado da minha casa e eu não conheço a filha dele. Então a vida tem essas coisas. Claro. Né? Mas aí, voltando a falar sério, o Benedito de fato passou por situações muito difíceis, depois a família passou por situações muito difíceis, financeira, de não ter o que comer, não ter o que vestir, de ter que se mudar e em determinado período ter que se esconder. Ele até coloca essa questão melhor que eu, naturalmente, porque ele vivenciou, não eu. Né? Mas foi de fato uma época triste, mas que o Benedito, como homem de fibra que é, uma vez liberto, reorganizou a sua vida, se estabeleceu como comerciante e voltou a praticar a política nas mesmas concepções que o levaram a ser presidente do sindicato. Não abandonou sua ideologia, não abandonou a sua seriedade e, com o tempo, veio a ser vereador de São Gonçalo, 2 mandatos, vice-prefeito de São Gonçalo e até hoje está aí na luta, na militância, trabalha na questão dos aposentados, trabalha na questão dos perseguidos, trabalha na questão da anistia, tem uma participação partidária efetiva lá no movimento chamado MAP, PDT. Enfim, é um homem que eu tenho assim, um tremendo orgulho de conhecer, e você me apresentou como genro, mas eu tenho orgulho de fato de ser amigo do Benedito, sabe, porque de fato é um privilégio conhecer e poder ser amigo de um homem como ele. Benedito, o que eu vou falar com você? Olha só, Benedito, você era presidente do Sindicato dos Operários Naval, que é uma força do Brasil. Iam lá visitar naquela época o João Goulart e todo mundo. Qual foi o episódio mais difícil da tua vida? Bem, bom dia, Daniel.
Boa tarde e boa noite. Boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite a todos. A fase mais problemática, mais difícil, claro, vivida por mim e um grupo de companheiros que comigo participaram da diretoria do Sindicato dos Operários Navais na época da eclosão do golpe de 64, foi quando o sindicato sofreu intervenção militar e toda a diretoria presa. Isso aí foi uma fase mais difícil que eu vivi na minha vida. Mas isso já passou, né? E eu lamento, né? Eu lamento, hoje eu lamento que a ditadura militar tenha conseguido incutir na cabeça da nossa juventude brasileira o desprezo pela política, a omissão pela política. Eu sinto isso no dia a dia da minha vida, frente ao comitê dos anistiados, do Fórum dos Anistiados, a minha participação também na Associação dos Aposentados, que se situa no Sindicato dos Operários Navais. Eu sinto hoje que a juventude tem ojeriza política. O exemplo é que no dia 18 de outubro, próximo passado, quando nós realizamos aquela sessão solene, que a seguir se deu o julgamento de vários processos de anistiados, de anistiantes de Niterói e São Gonçalo, quase 30 processos que foram deferidos com sucesso, etc., num auditório da Faculdade de Direito da UF, as salas ao lado, lotadas de jovens, de alunos, etc., ninguém se interessou para participar, para tomar parte da respectiva sessão solene, inclusive tendo a presença do diretor da faculdade, que também usou da palavra. É lamentável, né? Que eu considero isso uma herança maldita da ditadura, porque na época que eu passei pelo sindicato como presidente, como militante, o sindicato diariamente, todos os dias, recebia jovens, trabalhadores de vários setores dos meios de produção, querendo orientação para se organizar politicamente, sindicalmente, etc., etc. E hoje há uma dificuldade muito grande de realizarmos, inclusive, assembleias nos sindicatos, nas associações de moradores, de aposentados, etc., porque é uma omissão muito grande. E os jovens, fundamentalmente, que não se interessam em participar de nada desses acontecimentos, e para mim isso terá um fim muito ruim. Brevemente nós não teremos quadros de peso que nos suceda na luta de classe, na luta dos trabalhadores, na luta dos moradores, das associações de moradores e etc. O Benedicto chegou aqui. Você me permite que eu abra um parênteses? Claro. Eu vou ocupar seu lugar agora, para anunciar a presença do meu amigo, companheiro, o grande advogado dos presos políticos, diga de passagem, Modesto da Silveira, foi um dos maiores e melhores dos advogados que defendeu presos políticos após a eclosão do golpe de 64, com ônus para eles. Nunca o Modesto da Silveira encarou a sua profissão e essa mão de obra como um meio de enriquecimento, e por isso ele hoje goza de uma simpatia, de um prestígio nacionalmente e internacionalmente. Modesto é uma figura hoje internacional, porque eu só tenho conhecimento de que Modesto foi para aquele estado fazer palestras em função de esclarecer, em função de ajudar a que a juventude cresça e se desenvolva politicamente, porque o futuro da nação a ela pertence. Então vamos chamar o simpaticismo, o HVVismo,
o gostosíssimo Modesto, pula cerca, grande Modesto. Bom dia para todos. Modesto é como a justiça, é sempre bem-vindo, mesmo que atrasado. Estava ouvindo vocês aqui, me permita dizer, e me lembrei de um ditado espanhol que diz: pode ser verdade, pode ser mentira, todo depende del espejo porque uno mira. Isto é, pode ser verdade, pode ser mentira, depende sempre do espelho pelo qual se mira. Então, tudo que a gente disser tem que ser levado. E eu digo isso agora porque vinha olhando, por exemplo, os jornais de hoje. Eu estava vendo alguns jornais colocando como é um assunto político, eu quero pular a cerca com liberdade de dizer estas coisas, eu vinha lendo, acabei de ler como a imprensa, como os meios poderosos encaram pessoas políticas, como você, como vocês, como eu, como a Dilma, né? E o ângulo deles, o espelho é de que a Dilma seria, ao invés de... seria uma terrorista, ao invés de uma Joana d'Arc, seria melhor, talvez, uma Messalina. E, no entanto, quando você vê que ela pode até ter ajudado e pode até ter assaltado coisas, quartéis, bancos, não sei o quê, quando você considera pelo espelho da legalidade, pelo espelho do humanismo, ela atuou correto, né? Quanta gente a Joana d'Arc deve ter matado na guerra e, no entanto, virou santa, né? Pelos olhos do humanismo. Acho que a Dilma a gente tem que olhar também nesse sentido. Ela é hoje presidente da República, eleita pelo povo, com grande maioria de votos. Naquela época, o presidente da República era eleito pela maioria dos votos também. E esse governo legal do povo foi assaltado por aqueles que apoiam o império, que apoiam um capitalismo gangster, né? E para isso assaltaram tudo, assassinaram, torturaram, como você é testemunha e vítima, nós todos quase somos testemunhas ou vítimas desse processo. Vêm pessoas idealistas como Joana d'Arc, Dilma, e luta contra isso. O que ela é, afinal? Ela é réu ou é heroína? Assassina, terrorista ou heroína também, correto? Olhando pelo aspecto da legalidade, da democracia que se adota como democracia no mundo, ela é heroína. Então, o Modesto, vamos retornar ao grande Benedito. Desculpa, Benedito. Não, que é isso? Não. E olha só, Benedito, a Operação Condor queria destruir a cabeça da população latino-americana para ser subserviente ao império. E começou liquidando os sindicalistas, a universidade, professores e etc. Não foi por acaso, era a parte pensante da América Latina. E você, nesse caso, foi o primeiro entre todos, essa questão, o primeiro a ser executado. A parte pensante e organizada, não só pensante, como organizada. E as cadeias ficaram cheias, os quartéis ficaram cheios, os navios ficaram cheios, o estado do Carlos Martins ficou cheio de prisioneiros. Que tragédia! E como isso foi na tua vida? Como você superou ou pulou a cerca dessa grande tragédia? Eu, antes de você chegar, Modesto, eu me reportei aqui a omissão dos jovens em função do seu papel político. Eu sinto, eu que vivi aquela fase passada,
que no sindicato nós éramos procurados quase todos os dias por um grupo de jovens querendo orientação para se organizar, para participar dos acontecimentos políticos, sociais, etc. Hoje eu lamento, e vou reiterar aqui o que falei para que você tenha uma noção do que foi dito, eu lamento que aquela sessão solene que realizamos no auditório da Faculdade de Direito da UF, que quase nenhum dos estudantes da respectiva faculdade se interessou para participar dos debates, para ouvir relatos em função do passado nefasto provocado a partir da eclosão do golpe de 64. É lamentável que o individualismo, a ditadura militar, tenha imposto o individualismo na cabeça da população de um modo geral, que eu inclusive, vou dar um outro exemplo também muito ruim, perverso. Nós, à frente do Fórum de Anistiado e Anistiando, desde a sua fundação até a data presente, nós conseguimos, com a ajuda do nosso advogado e a nossa participação sempre em Brasília, junto aos julgadores, aos advogados que compõem a turma de julgadores, etc., etc., já conseguimos quase uma centena de processos serem deferidos vitoriosamente, e etc., etc. Sabe o que acontece? Com raras exceções, quando o trabalhador, que no passado para nós era um quadro político, ideológico, etc., quando o trabalhador recebe o que tem direito, não volta mais ao fórum. Não volta mais ao fórum. Não se vê, e nós estamos sempre pregando de que nós precisamos que os vitoriosos continuem participando das atividades do fórum, até que o último companheiro que tem direito, que tem os benefícios da lei de anistia, da lei de anistia, que seja também tão bem sucedido quanto os outros que já receberam o que tinha direito, etc. Mas, infelizmente, isso não vem acontecendo. São poucos os que são vitoriosos e que retornam a participar, a ajudar nessa luta que nós abraçamos, porque se não é a existência do fórum, se o fórum não existisse, eu acho que você não tem dúvida, a caravana não viria à Faculdade de Direito da UF julgar quase 30 processos que estavam tramitando naquele momento na Comissão de Anistia do Governo Federal. Eu vou te interromper um instantinho. Eu queria, aproveitando o que você está falando, perguntar ao Wagner. Você colocou a alienação da juventude. O Modesto colocou a mídia como forma de alienação. Wagner, você foi secretário de Educação, como é que você entendia, interpretava, vivia essa questão da alienação dos jovens? É muito sério, né? Mas não é alienação do jovem, não. É alienação do povo brasileiro. Foi criado... Hoje você tem uma história primeiro de individualismo muito grande, né, em função daquelas questões da chamada lei do Gerson, até considero uma injustiça ao Gerson isso, né, mas a lei da vantagem, preciso levar vantagem. Primeiro o meu... A lei do consumismo. Sim, a lei do consumismo. Que tudo implantado por hoje você tem uma mídia extremamente consumista, né, de propaganda consumista. Então eu, por exemplo, eu lembro da minha infância, em que eu andava descalço na lama, fazia bola de meia e catava lata no ferro velho para arrumar um dinheirinho para ir na sessão de cinema, mas tive uma infância muito feliz, porque
Nós éramos pobres, mas não sabíamos disso não. Eu hoje sei que na época da minha infância, a minha família passava muita dificuldade, mas naquela época, para mim, aquilo era muito natural. Agora, você tem uma mídia hoje que coloca o celular, a TV de plasma, o carro estrangeiro, o carro de último tipo, você vê aquele... Não sei se posso fazer propaganda aqui no programa, mas a Hyundai agora lançou o carro. O carro é uma maravilha, até porque eu fico olhando aquele carro, eu fico babando lá. Imagina um sujeito lá. Então o sujeito está lá na favela, ele não tem o que comer, mas ele tem a televisão e ele, que perpassa para ele, não que a televisão seja ruim, mas o uso da televisão na influência a ele é ruim, porque perpassa essa circunstância de consumir. Esse é um problema. O outro problema é a partir da ditadura, esse desmonte da estrutura política e, em paralelo, a construção de uma estrutura corrupta, né, que nos corrói as bases, as nossas bases. Né? Então, hoje, o cidadão comum, ele vota por obrigação, que já é um absurdo, que ele devia votar por direito, não por dever. Ele acredita que ele vai votar como não tem outro jeito, tem quem que lamenta, então ele vota em qualquer um, ou vota quem riu para ele, ou quem deu um tijolo, sei lá o que a ele, e depois que ele vota, a minha avó dizia que a população tem uma sabedoria popular, né, intrínseca, que independe de conhecimento, de tecnologia, e que ele, na sua sabedoria intrínseca, ele diz assim, bom, agora eu já votei, já cumpri meu dever, já agradeci aquele que me deu tijolo, deixa eu me afastar dessa gente. Então, mais ou menos esse é o raciocínio. Aí você vai para a escola, aí você, como eu, sabe muito bem, que a ditadura traz a questão da semestralidade, do crédito dentro da universidade, exatamente para desestruturar qualquer possibilidade de reorganização, você sabe disso. Então, desestruturou toda a reorganização política, porque a partir daí você passou a ter uma universidade tecnicista, em que as pessoas mal se conhecem, porque esse período eu sou amigo seu, mas no período que vem eu já vou conhecer o Modesto, você eu não vejo mais. Então, isso e a cada 6 meses os grupos se reorganizam, dificulta a estruturação. E pior que tudo isso, ligado a essa questão do o meu primeiro, né, vem uma educação também tecnicista, também voltada para o interesse eu não sei se eu fico me estendendo, mas que esse tema é complicado, é a questão do país dos doutores, não é? Porque era no interior o coronel e na cidade o doutor, então que todo mundo queria ser doutor, e daí vem a cultura do diploma, do certificado, em que a pessoa vai à escola, e já há algum tempo... Sim. No encontro maravilhoso. É verdade. O país do doutor. O país do doutor, e que se acirrou, porque ainda hoje a pessoa vai à escola e a família coloca o filho. Bom, a família já coloca o filho na escola por uma série de distorções, isso vem também desde a minha época, né? Eu lembro que eu era criança, uma revolta que eu tinha quando eu era criança, com 11 anos, por aí, é que me obrigavam a segurar uma caneca de alumínio e entrar numa fila para tomar um tal de um leite da Aliança para o Progresso. Não sei se vocês lembram disso. Lá na minha casa, quando estão fazendo algum tipo esse leite em pó desnatado, eu saio de perto, que eu não suporto o cheiro, que parece com aquele negócio que me obrigavam a tomar. Não sei se era ruim ou bom. A minha revolta é que me obrigavam a tomar. Eventualmente, eu não queria entrar naquela para tomar. Mas então, desde aquela época, aí a criança vai à escola para comer. Aí desobrigou a família de dar alimentação. Vai à escola porque o pai e a mãe precisam trabalhar, não tem quem tome conta. Vai à escola para se distrair porque não tem acesso à cultura. E, por último, vai à escola, aí você diria, pelo menos vai aprender? Não, vai à escola decorar algumas coisas para tentar ter um certificado, um diploma. Porque o pai diz, a mãe diz, o vizinho diz, a escola diz. Então, o saber ficou em segundo plano. Não é isso, meu Deus? O saber ficou em segundo plano. Dar um palpite? Claro, claro. Olha, muito ruim, você está descrevendo mais ou menos a nossa geração também. Até a minha, que é anterior à sua. Eu falo mais da minha, mas é verdade. Havia coisas estranhas. Na minha turma, por exemplo, havia um menino que pediu à professora para dormir, porque não tinha essas vantagens do leite, o desagradável que você teve. Então pediu para dormir, a professora argumentou, como? Você está na aula, não vai poder dormir. Por que você quer dormir? Você não dormiu? Ele disse assim, não, toda vez que a gente tem fome e não tem o que comer, ela manda dormir para esquecer a fome. Meu colega de turma,
não tinha esse leite. Sim, mas e veja, e nesse aspecto, não é que eu vá me colocar contra a merenda escolar, não é isso. É claro que precisa alimentar a criança. O problema é focar a escola como responsável pela alimentação. Não, a alimentação é uma consequência dele estar na escola. O objetivo da escola é a educação, é a formação. E a formação humanista, intelectual, moral, não só a formação tecnicista. Então, tudo isso criou, aí talvez não tenha respondido bem, mas é isso. O jovem, como toda a população brasileira, e como eu próprio hoje, sinto um ímpeto, não faço, mas sinto um ímpeto de me afastar o máximo possível da política. E eu estou lá pela minha história. Mas outros que não têm a história que eu tive se afastam. O Wagner, antes de passar o Benedito, tem que ser socializar o tempo. Sem dúvida. Olha só, por império e a elite está tudo funcionando adequadamente. Como? A educação e saúde. A educação no Brasil hoje mata as pessoas. A educação não dá educação ao trabalhador brasileiro. Então o trabalhador brasileiro fica doente e sem pensar. É uma maravilha o modelo. Ou morre ou se aliena. Ou morre ou se aliena. Oi? Ou morre ou se aliena. Isso. Então é uma maravilha o modelo do império. A escola não ensina e a saúde não combate a doença. Um homem doente faz o quê? Um homem sem pensar faz o quê? Isso é o modelo que a gente vive na América Latina, principalmente no Brasil, que é um país muito rico, não é por acaso. E um povo muito pobre. Exatamente. A maioria, né? Exatamente. Então, essa foi uma tragédia que a ditadura colocou. Benedito, essa tragédia foi metabolizada nas prisões, nas torturas e nas mortes. O Caio Martins foi o único presídio nacional na época da ditadura, copiada pelo Pinochet. Que tragédia! Um estádio de futebol, que é uma coisa festa, né? O esporte tornar-se uma prisão. Você tem, traz essa memória na tua cabeça de um estado que é um estado de prisão. É verdade. Então, coloca isso. Não, Não, pessoalmente, a tua emoção de reviver esse negócio. Não faça isso, faça por você. De uma certa feita, viu, eu li um clássico de Marx, que o Marx defendia de que a organização na face da Terra, no planeta Terra, se constituía no principal fator, no fator preponderante para o indivíduo ou um coletivo alcançar seus objetivos. Perfeito. E é contra isso, e foi contra isso, que a ditadura militar fez por onde? Hoje a gente sinta a ausência e a omissão da juventude e das demais camadas da sociedade no que diz respeito à organização. Se você convida para uma assembleia, para uma reunião, eu vou dar um exemplo do próprio fórum que eu administro. Hoje, o nosso fórum, eu não considero mais que seja de operários navais e metalúrgicos, não. O nosso fórum é eclético, porque no nosso fórum nós lidamos com processos de médicos, de advogados, de professores, de muitas pessoas que nós tivemos que buscar em casa para poder postular seus direitos frente à lei de anistiado. É uma acomodação, um comodismo desgraçado, uma omissão terrível, em função até dos próprios interesses no que diz respeito à organização. Se não foi assim, uma meia dúzia
de antigos militantes do PC que se reuniram para organizar o Fórum de Anistiados, São Gonçalo e Niterói não teria um instrumento tão importante como eu considero o nosso fórum, que teve a audácia de trazer para aqui a caravana, que o Modesto da Silveira conhece isso mais do que eu, a caravana de julgadores do Ministério da Justiça para julgar processos de pessoas residentes em Niterói e São Gonçalo e de alguns municípios próximos. Ah, Benedito, enquanto você fala, eu fiquei pensando em coisa pior. Você, lamentando, tão generosamente me recebeu, e eu quero chamar a nossa atenção, sobretudo aos que nos ouvem e veem, que essa juventude alienada de hoje me lembra aquela história de que, quando um outro império anterior a este, o maior de agora, que é o Império Britânico, viu que não conseguiria invadir e dominar a China e a Índia, o Oriente quase todo, por uma população minúscula em um país também, diante de gigantes de população e de geografia, o que eles fizeram? Eles distraíram o povo com a pior das coisas que podia haver. Você se lembra do chamado do ópio? Viciaram aqueles países, uns para produzir e outros para se viciarem, porque um viciado é um escravo de qualquer pessoa que lhe dê o que ele quer. Um viciado de ópio ou um viciado de cocaína, se você disser, está aqui a cocaína, mas depende de você matar aquela pessoa e venha buscar. Ele vai, mata e vem. E isso fizeram com a China inteira, parte do resto do Oriente, a Índia vinculada a isso. E hoje está algo semelhante. O capitalismo mais gangster facilita qualquer coisa para a juventude não aprender, não estudar e não contestar um processo realmente gangster que a gente percebe por aí. Olha só, o Modesto, o tempo está 45 minutos, passou rápido. Rapidíssimo. Mas eu vou fazer um convite. Você e você, por favor, venham retornar no dia 3 de dezembro. Outra celebração já tem o Jorge Dário. Mas dia 3 de dezembro, dia 10 de dezembro, dia 17 de dezembro, vamos continuar a fazer uma coisa legal, essa conversa, essa história. Dentro desta linha? Isso, é um assunto eu aceito muito... da minha parte, aceito como uma condição. Uau! Seria convidar também um representante, digamos, do grande capital para debater conosco, ou um seu representante. A menos, pode ser que ele não aceite, como em geral não aceite. Mas faça um convite para que a gente debata com ele aqui. Você está com... Wagner, viria. Com prazer. 13 de dezembro. Benedito, viria. Benedito topa tudo. Bendito. O Wagner topa tudo. E vamos terminar o programa cantando. Cantando. 1, 2, 3, cantando. 1, 2, 3. Olha, passou rápido. Pulando a cerca outra vez. Oi? Então, 1, 2, 3, pulando a cerca com para você. Sexta-feira é dia de pular a cerca. Toda sexta-feira pulando a cerca. Mais uma vez.